A gente agora então vai conversar com o nosso parceiro aqui, Dr. Roberto Calil Filho. Temos a honra de contar com ele aqui na CNN, um dos maiores cardiologistas do Brasil, para tentar entender ali o que foi que aconteceu com o Eriksen. A imprensa internacional fala ali a respeito da suspeita de uma parada cardíaca, já que houve o processo de ressuscitação do jogador, né, doutor Calil? Dá para a gente entender pelas imagens ali, depreender alguma coisa do que foi que aconteceu com ele? De novo, muito obrigada pela participação aqui com a gente na CNN. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Bom, nesse caso específico, quer dizer, primeiro uma pessoa que tem mal súbito, quer dizer, ele desmaiou. Então, uma das hipóteses é justamente a chamada morte súbita, né? O coração para, né? No caso, graças a Deus, foi uma coisa fugaz, nem sabemos se chegou a ter uma parada cardíaca ou não, mas o jogador está recuperado. Mas no caso da chamada mal súbito, quer dizer, pode acontecer a morte súbita, quer dizer, a pessoa cai e o coração para, né? Com várias causas, né? Desde o infarto, que é a causa mais comum, mas nos mais jovens, nos atletas, tem outras causas, como a hipertrofia do coração, o músculo do coração é mais grosso do que o normal, e outras causas estruturais do coração que pode levar a arritmias cardíacas, e nós temos arritmias benignas e as malignas. As malignas podem levar a uma parada cardíaca. O importante de tudo isso é o atendimento de emergência. Quer dizer, nesse caso, por exemplo, como vocês viram, imediatamente foi socorrido, né? E a importância de pessoas treinadas para começar as chamadas manobras de ressuscitação, porque a cada minuto que o coração fica parado, há 10% a chance da pessoa morrer. Então, imaginem, alguns minutos e a volta à vida fica praticamente impossível. Então, as manobras de ressuscitação são extremamente importantes e a chegada do socorro com o desfibrilador. O desfibrilador são esses aparelhos que hoje, é por lei, que tem, os locais públicos, há uma exigência aqui no Brasil também, da existência desses aparelhos, né? E rapidamente o leigo pode começar uma manobra de ressuscitação e com a utilização desses aparelhos para ajudar ao coração voltar a bater e manter esse coração funcionando, mesmo que manualmente, com a massagem de ressuscitação, até chegar ao socorro. É um jogador muito novo, doutor, 29 anos, a gente fica imaginando os motivos disso ter acontecido, também imaginando que ele deve ter um estilo de vida saudável, com muitos exercícios, né? Agora, como é que fica a vida desse jogador a partir de agora e as exigências? Porque tem também o lado de ser uma carreira que exige muito do físico e do preparo desse jovem de 29 anos. Claro que provavelmente vai passar por alguns exames mais sofisticados do ponto de vista cardíaco, mas é muito comum acontecer a queda de pressão. A chamada, por exemplo, síndrome vasovagal. O que significa isso? A pressão pode cair de uma hora para outra, tem várias causas, e não leva à morte, ela leva ao desmaio. Isso é muito comum na população, a chamada síndrome vasovagal. Quer dizer, a pressão cai. Então, muitas pessoas em ambiente quente desmaiam, outras pessoas, quando vão colher sangue no laboratório, desmaiam, né? Então, isso é uma causa muito comum. E não sei exatamente, obviamente, o que aconteceu com esse jogador, mas de uma maneira geral, as pessoas que têm esse quadro de queda súbita de pressão, elas desmaiam. E elas recuperam rapidamente, porque você deitando ao equilíbrio da pressão e a pessoa acorda, né? É um grande susto, mas isso é muito comum, uma das causas da chamada síncope, né? Tem outras causas, crise convulsiva, e tem várias causas, mas a queda de pressão, não sei se estava quente o local, mas é um jogador altamente preparado, não é comum acontecer isso, mas uma das causas pode ter sido sim, uma queda brusca de pressão, o jogador desmaia, a pessoa desmaia, assim, né? Mas não há a parada do coração, apenas uma queda de pressão levando ao desmaio. Calil, muito rapidamente, não quero também tomar tanto o tempo do senhor aqui de novo, né? Nos atendeu prontamente neste sábado para falar a respeito desse episódio que chocou a imprensa internacional, claro, pela gravidade das imagens. Doutor Calil, pelos registros que a gente teve aqui de quem estava cobrindo o jogo,
houve ali o atendimento, a massagem cardíaca, o processo de ressuscitação por cerca de 15 minutos. Esse período indica para a gente, dá algum sinal da gravidade do que aconteceu? Me pareceu bastante tempo, claro, inclusive porque estava todo o estádio acompanhando atônito o que estava acontecendo. É um período regular, doutor Kalil? Dá para a gente tirar alguma coisa disso, desse momento, desse instante? Do jogador específico, a gente não consegue saber o que aconteceu, mas uma pessoa que desmaia, ela tem a chamada síncope, né? Ela é atendida. O primeiro socorro, você tem que ver se a pessoa tem pulso. Então, muitas vezes a pessoa está inconsciente e não tem pulso. Então, independente de qualquer coisa, você é obrigado a começar as manobras de ressuscitação. Muitas vezes você vai falar, bom, pode ter sido só um desmaio, a pressão caiu muito e a pessoa fica inconsciente e não tem pulso. Paciência, as manobras de ressuscitação, elas têm que ser iniciadas sim e logo monitoradas. Então, não se sabe se ele teve uma parada cardíaca completamente, mas recuperou muito rápido, 15 minutos de manobra, ou se foi uma hipotensão, simplesmente desmaiou, se notou que ele estava completamente inconsciente, sem pulso e é obrigatório se iniciar a manobra, sim, de ressuscitação cardiopulmonar, né? Claro que depois monitorado se viu que provavelmente o batimento cardíaco estava ali, o coração estava batendo, mas num primeiro momento, qualquer pessoa que cai, tem a chamada síncope, desmaia, pode ser sim uma morte súbita. A pessoa morre se o coração tiver com uma arritmia cardíaca mais grave. Então, obrigatoriamente, primeiro você tem que ver se a pessoa está desacordada. Chama a pessoa, desacordada. Palpa pulso, não tem pulso. É obrigatório iniciar uma manobra, sim, de ressuscitação cardiopulmonar. Até a chegada do aparelho, a maioria dos locais públicos tem, que é um desfibrilador, que é colocado na pessoa e ele reconhece o ritmo cardíaco e muitas vezes a pessoa está com uma arritmia mais grave, ele já dá o choque imediato, até a chegada do socorro. Doutor Socorro Kalil, que falo, secundário. O SAMU, no caso, aqui Perfeito. no nosso país. Doutor Kalil, para uma pessoa que registra um quadro como esse, é claro, ainda está sendo investigado para a gente saber exatamente o que houve, mas fato é que ele desmaiou em campo, precisou de atendimento por 15 minutos, saiu de maca com a ajuda de um balão de oxigênio, agora está no hospital. O que se espera do pós? Qual será o acompanhamento para esse jogador e as recomendações? Primeiro, quando a pessoa tem um desmaio desse, uma síncope, você tem que chegar à conclusão do que aconteceu. Então, tem várias situações que podem ter causado isso, nesse jogador no caso. E, obviamente, exames complementares vão chegar à conclusão final do diagnóstico. E aí sim, prevenção, tratamento, o que precisar. Maravilha, doutor Kalil, muitíssimo obrigada, cardiologista, está aqui avaliando a quente para a gente, trazendo informações bastante ponderado, claro, colocando no lugar aí, diante do que se pôde acompanhar ao vivo, né, o que aconteceu com o jogador Eriksen. Doutor, agradeço muitíssimo sua participação, desejo um ótimo final de semana para o senhor e para a sua família também. Até a próxima. Eu que agradeço.